mais uma vez estamos aqui para o nosso compromisso, né? Ih, tô sem microfone. O nosso compromisso conosco, que acima de tudo o compromisso é nosso quando a gente vem à casa espírita, né? E o compromisso da divulgação da doutrina, que é esse o compromisso da casa: acolher e explicar. Bom, vamos aos nossos colaboradores, músicos. É contigo, Ricardo. Vamos já preparar o ambiente para o estudo, né? E vamos cantar a canção do nosso mentor, Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto a nos amparar. Espírito simples, mas fundamental. Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada. Com as bênçãos de Germano, vamos iniciar. Apanhei aqui. O livro é Caminho, Verdade e Vida, aquela série, né? De mensagens de Emmanuel, que foram recebidas por Chico. E o título é Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo, no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida.
olvidando, esquecendo, o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhe ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Bom, isso aqui é uma chamada, para nós não esquecermos do nosso compromisso ao reencarnarmos. Ninguém reencarna por acaso. Ninguém reencarna para não fazer nada. Todos nós reencarnamos com um propósito. E nós concordamos com esse propósito. A não ser quando é compulsório, que a pessoa não quer de jeito nenhum, então que tu vai aprender, pela dor. Mas nós concordamos. Então a gente tem o véu do esquecimento, a gente não lembra, entre aspas, porque na nossa consciência aquilo está gravado. E no fundo, a gente sempre sabe aquilo que tem que fazer. E às vezes a gente escapole. Então vamos fazer o que é necessário. Vamos velar com Jesus pelo menos uma hora. Olha só o que ele está pedindo para a gente, pelo menos uma hora. Teve uma vez um palestrante aqui, até foi o Cláudio Amaral, nós tínhamos um quadro negro aqui ainda na época, ele fez uma conta, agora eu não vou lembrar que eu sou péssima de matemática. Aí ele falou assim, nosso compromisso, vamos para a casa espírita, então vou me doar a casa espírita uma hora. A gente vem uma vez ou duas na semana. Vamos contar quantas horas a gente se dedica à casa numa semana. Num mês, 1 hora, 2 horas por semana, 8 horas por mês. Às vezes a gente, num ano inteiro, a gente não dedica nem um dia a Jesus. Aí a gente acha que está fazendo muito. Então vamos velar com Jesus, porque Ele está sempre ao nosso lado. Nós é que às vezes o esquecemos. Vamos agora fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores. Em especial nesta noite, vou pedir a Maria, Mãe de Jesus, porque a minha filha tem muito carinho por ela. Então, que todos estejam aqui, nesta noite, nos auxiliando, velando por nós, olhando cada cantinho nosso que está bagunçado, que está remexido, que está doído. E que através do estudo desta noite, possamos nos tornar um pouco melhores. E assim, então, pedindo a proteção para a nossa palestrante da noite, Marcele, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, contigo, filho. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu fico impressionada como é que a espiritualidade ela faz um ping-pong com a gente, Porque eu trouxe o estudo aqui para vocês sobre o perdão, e a mensagem que foi passada aqui tem tudo a ver com o que eu vou falar. E foi assim. E aí, a minha mãe começou a falar de uma coisa que eu ia iniciar, então a gente já vai entrar no clima, que é a questão da reencarnação. Então eu trouxe para vocês hoje o perdão das ofensas, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Mas eu queria começar cutucando vocês um pouquinho com uma pergunta. Perdoar é difícil? Levanta o dedo quem acha que é difícil. A maioria, né? Porque eu ia falar assim, se vocês não acham difícil, beleza, não sei o que vocês estão fazendo aqui, né? Numa terça-feira à noite, né? Escutando a gente aqui, que favor, né? A gente faz um esforço danado para estar aqui. Não precisava, nenhum de vocês precisavam estar aqui, mas a maioria, né? A gente conta pela maioria, a maioria precisa estar aqui. Precisa o quê? Aprender a perdoar. Mas a gente sabe que o perdoar está lá, né, no Evangelho, não está? A gente vai relembrar aquela questão dos 70 vezes 7. Mas como é que é esse processo? O caminho, gente. O caminho é Jesus, o Evangelho. Ele nos traz o seu modelo, né? Porque ele é o modelo de amor, da lei de amor, de perdão. Então a gente sabe quem é o modelo, quem a gente tem que se inspirar lá como máximo. Mas como é que a gente vai fazer isso na prática? Aí vem a doutrina para nos ajudar, né? Porque a gente precisa entrar num processo. Isso não acontece assim. A gente não muda, a gente muda a chave dentro de nós a partir do momento em que a gente se conhece. E aí vem a história dos discípulos. Qual foi a pergunta que ele falou? Somos trabalhadores conscientes? Quer dizer, nós somos espíritos conscientes na matéria, porque a gente vem aqui, e aí é a questão do trabalho da reencarnação. 5% do nosso trabalho está na casa espírita, né? De vir, frequentar, como minha mãe falou. Gente, é muito pouco que a gente faz aqui. Mesmo aqueles que se dedicam, quem só assiste a palestra, menos ainda, mas ainda tem aqueles que fazem a caridade. Então, vai mais um pouquinho além, mas também não é muito, não é nada, né? 95% do trabalho é nosso. E aí isso vai acontecer não dentro da casa espírita. Isso vai acontecer aonde? Nas nossas relações lá fora, nas nossas relações familiares, na nossa casa, no nosso trabalho, no lugar que a gente convive, tá? É lá que a gente vai aprender a exercitar esse perdão, né? Então, todo mundo lembra, né, da célebre conversa entre o apóstolo Pedro e Jesus, quando ele pergunta, mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? E aí ele fala, né, dos 70 vezes 7 vezes, né? E aí os 70 vezes 7 vezes a gente sabe que é uma conta grande, né? É uma quantidade grande. A gente às vezes resvala em uma vezinha, imagina 70 vezes 7, cada ofensa, né? Não é no total não, é cada ofensa você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí eu vou recorrer de novo, que da outra vez eu dei o spoiler, né? Eu sei que alguns aí pegaram o livrinho da Boa Nova. Mas existe o capítulo 10, que aí, como eu falei para vocês, esse livro aqui, ele, para mim, ele funciona muito bem, porque eu consigo entender todos os diálogos, coisas que às vezes no Evangelho, na Bíblia, fica tão difícil assim, fica muito ininteligível. Aqui a gente vê Jesus falando de uma forma clara com os discípulos, como eles são, porque eles são humanos, assim como eles dormiram num momento tão precioso, importante, eles são como nós, os discípulos, nós somos iguais a ele. E por que ele escolheu? Ele podia ter escolhido os mais perfeitos, não, ele escolheu os imperfeitos, né? Então a gente vai ver, para chegar nesse diálogo do perdoar 70 vezes 7 vezes, tem uma historinha antes que é importante a gente refletir hoje aqui, que eu queria discutir isso com vocês. E aí eu vou ler aqui para vocês, tá? O capítulo 10. Então fala assim, as primeiras peregrinações do Cristo e dos seus discípulos haviam alcançado inovidáveis triunfos. Então eram aqueles doentes, trabalhadores humildes, né? Que se enchiam das santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação de quem? Dos judeus,
rigoristas, né, na lei, e aí que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Jesus, ele sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu com os seus discípulos. Por quê? Porque eles eram humanos, falíveis. Então, eles começaram a se confrontar, porque eles tinham Jesus como aquela pessoa que ia trazer o evangelho, ia revolucionar, ia mudar, né? Ia destronar Roma, o Império Romano, né? Todos os outros, e na verdade eles ficavam naquele dilema com Jesus. E aí Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. O Tiago, por exemplo, ele se aborrecia com a análise dos companheiros. Mateus, por exemplo, expressava o desejo de instituir debates públicos. Ele queria que Jesus debatesse publicamente, né, para mostrar a superioridade de Jesus. Aí, bom, enfim, Jesus compreendeu, né, aqueles acontecimentos, e aí ele se retira com aquele grupo, né, se afastou da cidade, e aí é onde eles começam as conversas. E aí Pedro e Filipe procuram Jesus para lhe perguntar, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos servos de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita, né? Quer dizer, eles entenderam que Jesus nunca se oporia. Ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre. E por isso revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. Aí Jesus responde: acaso poderemos colher uva nos espinheiros? Procuro ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação. De que serviriam longas discussões públicas? Ao termo delas, teríamos apenas o quê? Menores probabilidades para o triunfo do amor e maiores motivos para a separatividade e para as odiosas dissensões. Aí Filipe fala: mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Aí Jesus fala: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. E aí ele continua, Simão Pedro: mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Aí Jesus fala: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Jesus falou para não responder? Se dizer o necessário. Deixando transparecer que as elucidações que não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, eu preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis para a viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como que há de ser o futuro do Evangelho? E aí Jesus fala:
Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no teu íntimo. Aí ele fala, é verdade que não, que ainda não, hesitante o apóstolo. E aí Jesus continuou, o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Mas para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E aí, Jesus responde para Pedro, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal, trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se com seu adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a olvidar o mal. Foi quando então Simão Pedro fez a célebre pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes então perdoarei? E aí Jesus fala dos 70 vezes 7 vezes. Bom, só aqui para eu não me perder. Então, meus irmãos, eu vou destacar alguns pontinhos dessa, que eu achei tão rico, né, esse capítulo, que a gente pode, acho que dá mais de uma palestra isso aí. Mas eu queria destacar 2 pontos com vocês da fala, né, para a gente fazer esse trabalho interno, para fazer esse chacoalhar aqui em nós. Por que a gente reencarna? Minha mãe já deu uma dica ali, já falou um pouquinho, mas qual é a questão lá? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos, objetivo da encarnação. Fala uma palavra que vem na cabeça de vocês. Evolução. Todo mundo fala evolução. Mas eu vou ler aqui para vocês, não tem evolução. Porque assim, eu sou professora de biologia, eu entendo que evolução é um processo, né? Vocês estudaram lá em biologia? É um processo, as espécies evoluem. E nesse processo de evolução, nem sempre a evolução ela se sucede a um progresso, né? A uma coisa boa, né? A gente sabe que existem espécies que ao longo do tempo não se adaptaram às condições do meio, né? Veio as mudanças e eles foram o quê? Extintos, né? Então, eu gosto, o Livro dos Espíritos, ele fala não em evolução, ele fala em progresso, tá? Que é diferente de evolução. É parecido, mas tem assim, na palavra, né? Semanticamente deve ser diferente, né? Eu não sou professora de português, mas... Então, o objetivo da encarnação. Primeiro, Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer que se chegue à perfeição. Perfeito só Deus. Nós chegaremos quase à perfeição, né? Só Ele que é perfeito. E aí, para isso, ele fala, nós precisamos, para alguns, existe a expiação, para outros vai ser a missão, né? Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. E aí depois ele ainda fala o segundo objetivo, que é colocar o espírito em condições de suportar a sua parte na obra da criação. Então, nós vamos ser o quê? Co-criadores. Jesus co-criou aqui. Foi ele que criou, ele estava desde o início, lá na formação do planeta.
Nós chegaremos um dia a esse processo. Mas para esse processo a gente nasce pronto para isso? Não. Precisa passar pelas vicissitudes da existência corporal. Então, eu reencarno para quê? Para me conhecer. Eu não vou conseguir perdoar ninguém lendo a Bíblia e dizendo perdoa 70 vezes 7 vezes. Isso é um processo, é uma mudança interna. Vocês podem vir aqui para o resto da vida na Casa Espírita, mas se vocês não fizerem o autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, lembra do conhecer-te a ti mesmo, não tem mudança. Não, eu posso até ser grosseira, gente. Vai para casa, vê Netflix, ir lá, perde lá, gasta seu tempo lá. Não perde tempo aqui não. Porque progredir tem que ter trabalho, tem que ter mudança, tem que ter suor, né? Tem que ter um esforço. A gente aqui na doutrina vai ajudando, a gente vai dando, né? Você escuta uma palestrinha aqui, você vai fazendo as suas conexões mentais. E aí o processo vai acontecendo, né? Não é fácil. Não é fácil para ninguém. E aí, aquela parte que ele fala assim, agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, né? Então, quando você faz esse processo, perdoar não é fácil, como a gente falou, mas quando você começa esse processo do autoconhecimento, você vai começando a entender como é que você funciona, como é que você reage, né, com os outros, né? Então aquela pessoa que te ofende, aí eu coloquei a mãozinha, né, quando você aponta o dedo, 3 estão apontando para você. Porque a gente gosta de falar mal do outro, não, porque o fulano tá errado, é isso, a gente faz isso com uma propriedade maravilhosa, mas e o trabalho aqui? O que levou aquela pessoa a me ofender? Né? O que me machuca naquela atitude daquela pessoa? Né? Então eu funciono como? Eu funciono no núcleo da raiva? Eu sou explosivo ou eu sou implosivo? Nós podemos ser duas coisas, né? A gente pode explodir, e aí eu vou ser agressivo, vou ser brigão, né? Eu vou discutir, ou eu posso ser implosiva. Eu posso trabalhar no núcleo do medo, da insegurança. E aí quando a pessoa pisa no meu calo, eu não reajo, mas eu guardo aquela mágoa, eu fico remoendo aquela briga internamente. E aí o primeiro, ele produz o veneno e joga, né? Igual a cobra, né? Ela joga aquele veneninho. E o outro, ele faz o quê? Ele produz o veneno e fica bebendo. Destilando o próprio veneno para si. Porque o tóxico vai para quem primeiro? Atinge o meu colega? Atinge o meu ofensor? Até pode atingir, porque a gente tem aquela questão do pensamento, né? Os dardos mentais que a gente emite, as vibrações de ódio, de raiva. Mas quem se prejudica primeiro é quem? Sou eu. Então, como é que eu funciono? E aí a gente precisa entender que no processo que a gente vai avançando, à medida que a gente vai fazendo o autoconhecimento, a gente vai fazendo as mudanças que a doutrina propõe, a gente vai desagradar, gente. A gente vai desagradar porque a gente não vai fazer mais as mesmas coisas que a gente fazia, né? De repente as companhias vão mudar, as leituras vão mudar, as coisas que eu gosto de fazer vai mudar, e talvez aquelas pessoas que formavam o meu núcleo antes não me compreendam mais. E aí fala, mas fulano tá besta, fulano entrou lá para Casa Espírita lá, né? Tá se achando. Tá se achando. Mas você tá num processo de mudança, né? Não é que você vai se excluir do mundo, mas você vai fazer uma seleção. Então você não vai agradar. Não tenha a pretensão de agradar a todos, né? Vide Jesus, não agradou, né? Veio aqui com a melhor das intenções e não agradou todo mundo. Então o importante é servir a Deus. A gente não vai estar lá na questão. Qual o objetivo? Participar da obra da criação. A gente tem, como a minha irmã falou, a gente reencarna aqui, tem o processo de autoconhecimento, mas cada um tem um propósito.
Cada um veio com uma tarefinha a fazer. Então a gente tem que cumprir essa tarefa. E aí, quando eu edifico o reino de Deus no meu íntimo, né? Eu não preciso perdoar, porque aí com o tempo você acaba já não se magoando, se melindrando tanto. Nós somos muito melindrosos, né? A gente se melindra por tudo. Mas à medida que você vai fazendo esse autoconhecimento, você começa a julgar menos o outro, você começa a compreender o outro, que o humano também é cheio de defeito igual a gente, não está no melhor dia dele, te respondeu mal. Você foi lá, né, Ieda? Foi lá, a mulher não quis te atender bem e tal. Vamos, né? Vamos encarar isso assim. Não vai ser fácil, mas a gente vai fazer o processo. A gente está sendo avaliado, né? Mas eu acho que a avaliação é nossa, mais do que qualquer outra coisa. O outro ponto de destaque, quando ele fala aqui do... Mas para perdoar, não devemos aguardar... Não, esse aqui. Esse. Mas para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa. A gente tem muito essa ideia, né? Ah, não, fulano me magoou, ele tem que me pedir perdão, né? Eu não aceito, não aceito, tenho que... Né? Às vezes você espera muito isso do outro. Mas, primeiro, desconstrói isso. Entende que o trabalho do perdão é seu, né? Você vai fazer um processo de tentar se magoar menos, de aceitar mais. Ah, Marcele, mas eu vou ter sangue. Eu não tenho sangue de barata. Não tenho. Não fui criada assim, né? Não aprendi assim, mas a gente muda. A gente consegue, né? Eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês que consegue sim. É um processo, é difícil? É dificílimo. Então, esquecer o mal e trabalhar pelo bem, sem esperar o arrependimento do ofensor. Não vai ter arrependimento. Pode até ter, né? Pode até ter, porque quando a pessoa também vai fazendo seus processos, ela mesma vai te procurar. Ela mesma vai entender. E aí você já nem, como perguntar a Gandhi, mas como é que você faz para perdoar seus inimigos? Ele falou, mas eu não chego nem a me ofender. Então a gente vai chegar que tomara que a gente chegue nesse processo de nem se ofender. Então não precisa perdoar ninguém, né? E aí, a gente entende o seguinte, esquecer o mal. A gente vive nesse mundo de provas e expiações, então o mal, ele tá rondando a gente, né? Não é aqui, mundo de provas e expiações, mas tem mais gente voltadas para o mal do que para o bem. Então, o que vai acontecer a toda hora? A gente vai resvalar nessas situações, né, de problemas. O mal vai bater a nossa porta toda hora. Mas qual é o nosso objetivo? Trabalhar pelo bem, né? E aí, é aquilo que eu falei para vocês. É um processo de reforma íntima. E quando, por exemplo, eu falei da pessoa que trabalha na raiva, aquela pessoa que é reativa, né, que, pisou, eu sou uma ótima pessoa, mas pisou no meu carro, não aguento não, eu revido. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão das nossas sombras. Vocês já ouviram falar nesse assunto? Das sombras que a gente carrega? Sombra, gente, é todo conteúdo inconsciente nosso. E esse conteúdo inconsciente, a gente na psicologia, quem é da psicologia vai entender o que eu estou falando, porque é difícil compreender, até hoje ainda estou engateando. Mas é um processo em que são coisas que existem em você, que você joga, que você não aceita. Então, por exemplo, se você é uma pessoa reativa, brigona, você sempre escutou lá desde a sua infância, provavelmente você já teve uma infância assim, né? Essa menina é muito agressiva, essa menina briga com todo mundo, essa menina não leva desaforo pra cá. Para com isso, garota, ninguém vai gostar de você. E aí você faz o quê? Isso não é um comportamento bom, porque minha mãe tá brigando comigo, todo mundo se afasta de mim, o que eu vou fazer? Eu jogo na sombra. Eu jogo aquilo lá pro meu inconsciente. Aqui eu não posso ser agressiva.
E aí o que você vai ser? Você vai tentar ser um poodle adestrado a vida toda. Você vai querer manter aquela persona, a gente vai falar da persona, aquela persona, né? Ai, fulano é tão boazinha. Até que é igual um elástico que você estica. É a sua natureza. Você estica aquele elástico, o que vai acontecer uma hora? Ele vai soltar com uma força. E aí, se você suprime a sua raiva, suprime aquele teu núcleo formador, ele vai vir com toda a força. Aí, então vai ser aquele momento que tu vai explodir com a pessoa, do nada, às vezes uma situação boba. Você vai explodir do nada. Por quê? Porque você se castra. Você joga esse conteúdo na sombra. E a pessoa do medo é a mesma coisa, né? Ela vai tentar sempre o quê? Agradar. Ela quer fazer tudo para as pessoas gostarem dela. Mas não é assim. Então não é jogar para a sombra. É trabalhar esses conteúdos. E esses conteúdos inconscientes, eles vêm à medida que a gente se relaciona com as pessoas. Então, nas situações assim que a gente se ofende, a gente tem que ver como é que a gente trabalha essa emoção. Ela não é para ser castrada, ela é para ser integrada. A sombra a gente tem que integrar. E são potências da nossa alma que a gente precisa trabalhar com equilíbrio, tá? A gente precisa, é igual uma balança, gente. A gente tem que trabalhar o equilíbrio. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o exemplo de Paulo de Tarso. Aí eu botei ali, ó, o seu pior defeito pode ser o seu maior tesouro. Então, Paulo de Tarso, no início, era aquela pessoa, quem lê o livro, né? Paulo Estevão, sabe que o apóstolo era aquela pessoa que era aquele judeu rigorista e tal. Ele não aceitava de Jesus de jeito nenhum, perseguiu, matou Estevão, né? E quantos outros? Tinha a noiva Abigail, que ele amava tanto, morreu lá nos circos, né, cantando junto com os cristãos, né? Então, aquele homem teve esse momento da vida, que era incisivo, duro, rigorista, levava tudo ao pé da lei, né? Na lei, assim, usando o argumento até imprimindo a dor, né, o sofrimento aos seus irmãos. E aí, num certo momento, ele reconhece Jesus na estrada de Damasco e esse homem muda. Então, aquela mesma força psíquica que ele usava para matar, para guerrear, para confrontar os seus inimigos, ele usou para quê? Para defender Jesus, para levar o evangelho de Jesus. Então, numa mesma encarnação, esse homem usou essa força, ele castrou a força, ele se puniu porque ele foi aquele cara que... Ele podia ficar mal da vida, né? Pô, ele matou tantos cristãos, né? O Estevão, que era um espírito assim evoluidíssimo, ele podia aceitar a culpa, o remorso, nossa, matei, e ficar sem fazer a sua função, sem levar a bandeira do evangelho. Esse homem levou o evangelho para regiões assim que os outros apóstolos não poderiam levar, né? Então, olha só, não castra a sombra, trabalha a sombra. Vamos trabalhar esses conteúdos, gente. E assim, e o perdão, assim como todas as outras virtudes, eu falei naquela vez passada, né, do Sermão da Montanha, todas as virtudes, elas não nascem com a gente, quer dizer, elas até existem como forças internas, porque nós fomos criados por Deus. Deus criou seus filhos para que cheguem à perfeição. Então a gente tem dentro da gente todas essas virtudes, a gente só precisa o quê? Despertar. E aí é o trabalho da reencarnação. A cada vida a gente vai trabalhando uma virtude, né? Se for assim, melhor, né? Porque às vezes a gente trabalha numa existência. Mas se a gente trabalhar uma a cada vez, aquilo vai se tornando o quê? Um hábito. Perdoar vai ser um hábito, porque você vai exercitar e dar continuidade. E aí uma vez eu escutei na rádio Rio de Janeiro, né, Ricardo? Naquele debate da Rio, aí eu até trouxe essa frase: perdoar é uma decisão que você toma todos os dias, até que se torna um hábito. Então, o perdão,
ele caminha junto com a lei do amor, né? Só um coração que ama está aberto ao amor e é capaz de perdoar. Então, a gente tem o exemplo de Jesus para nos mostrar esse caminho, mas a gente precisa tocar o nosso coração em relação aos nossos adversários, né? Aquelas pessoas que nos incomodam. Por que aquela pessoa me incomoda? O que tem nela? Que feridas aquela pessoa aciona dentro de mim? Quando ela me fala um negócio que eu fico assim, faz esse trabalho interno. E aí, gente, a nossa vida é um caminho. A estrada da vida tem 2 caminhos, né? Vamos falar do perdão. Eu posso seguir o caminho do não perdão, né? Eu posso escolher, né? O livre-arbítrio, não é o livre-arbítrio? Ah, não, eu não quero mudar, eu vou ser assim, bateu, levou, não levo desaforo para casa. Fica para a próxima encarnação. Pode deixar também, para a próxima encarnação. Tem gente que diz que vai deixar. Mas quais são as consequências? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode até adiar, mas você vai colher aqui. Já começa colhendo aqui, não vai colher do outro lado. Sofrimento, né? Quando eu escolho o caminho do perdão, eu entro na redenção e na chamada evolução ou progressão. Então, eu também gosto muito dessa frase aqui. Não é o que nos acontece que determina o que somos, mas sim a forma que nós reagimos ao que nos acontece. Então, você pode passar por traumas, por situações, porque a gente está falando aqui de perdão, mas existem situações muito traumáticas para uma criatura. Você imagina o que é você ser abusada sexualmente na infância? É um trauma muito grave, né? Como é que a gente trabalha isso? Ninguém encarnou para passar por uma situação dessa. Mas eu posso trabalhar aquilo que aconteceu comigo para que aquilo não estrague a minha encarnação, porque senão eu vou ser infeliz para o resto da minha vida pelo que me aconteceu. Eu posso até não entender por que eu passei por um abuso na infância, mas como eu vou reagir a isso faz parte da minha conta, isso está na minha conta a fazer. Então, é o que eu falei, da nossa vida, 10% é destino, mas 90% é como eu reajo às coisas que me acontecem, tá? E aí é uma escolha. E aí, gente, eu trouxe esse livro aqui, Perdão, caramba, já são 15 para as 9. Perdão como caminho. Não sei se vocês já ouviram, quem quiser procurar, esse livro é do Dr. Alberto Almeida. É um médico espírita, palestrante, maravilhoso, ele é lá do Belém do Pará, tá? Então é um livro inteiro que ele fala sobre o perdão também. Mas vou mostrar aqui que ele fala desses 2 caminhos, o do não perdão e o do perdão. Se a gente é confuso, mas eu vou tentar explicar. Se a gente seguir o caminho do não perdão, a gente está muito identificado com o nosso ego. O que é o ego? Nós somos seres espirituais, né? Nós precisamos das existências materiais para reencarnar, né? Para a gente progredir. Toda vez que a gente faz esse processo, a gente precisa de instrumentos. Então, a gente precisa de um corpo, a gente tem um corpo perispiritual, a gente tem um corpo mental, um corpo espiritual. São aqueles corpos todos que nos envolvem, né? O ego é a nossa persona, é a nossa psique, é como a nossa psique funciona, é como nós agimos no mundo, como o mundo nos vê, a nossa personalidade. Então, uns têm, né, a personalidade, né, extrovertida, introvertida e N personalidade. Mas essa personalidade, ela é criada pela nossa infância, pela nossa educação, pela nossa crença cultural, pelo país que a gente reencarna, por tudo que está à nossa volta, a gente desenvolve uma personalidade para que a gente possa viver em paz. Então, o ego, gente, é uma parte muito pequena da gente. O que é a gente? Nós somos seres espirituais. Então, a gente tem uma essência que é divina, né? Que alguns livros vocês vão encontrar com o termo de o si mesmo.
Então, quando eu me identifico só com essa parte pequena minha do ego, eu vou oscilar entre a culpa e a mágoa. Quando eu sou o ofensor, eu posso sentir culpa em relação a uma atitude que eu tenho com um irmão meu, né? Ou em relação a mim mesma. São situações que a gente cria para a nossa própria vida. Então, existe também o perdão a si mesmo, que é importantíssimo, não vai dar tempo de eu falar. Então, eu posso oscilar para culpa, para remorso. E aí é o que eu falei, você não vai funcionar. Se você ficar estagnada nessa situação, você não progride, tá? Você vai arrastar uma existência e vai arrastar uma opção de gente infeliz com você, tá? Então, você vai ter autopiedade, autopunição, autossabotagem, vai se vitimizar sempre. Ah, não, mas eu sou a coitadinha, ninguém me entende. Ou eu posso ir para o núcleo da mágoa quando eu me sinto ofendida. Então, eu reajo com rancor, com ódio, com vingança. Todas essas duas situações, gente, a gente vai ter uma disfunção que ele, como médico coloca, bio, psico, sócio-espiritual. É que nós somos a biologia, né, a psicologia, a nossa parte biológica, psicológica, social e espiritual. E então, isso causa uma disfunção nesse todo e na nossa conexão cósmico-planetária. Porque o desequilíbrio de gente, nós estamos interligados aqui. O desequilíbrio de ele atinge o todo. Por isso que quando uma pessoa se cura, ele cura muita gente ao redor dele. Então não é um trabalho individual, infelizmente. Por isso que a gente vê hoje, a gente está num planeta em que a gente vê as pessoas oscilando nessas questões aqui. Por isso que está tão difícil viver. A gente vê as coisas de uma forma muito exacerbada. E aí, essas disfunções vai acarretar aquele sofrimento que eu falei. E o sofrimento vai redundar em quê? Em distúrbios emocionais, transtorno de ansiedade, depressão, né? Todas as síndromes aí que o pessoal agora está tendo. Conflitos sociais, a gente não aceita briga. Na escola, gente, eu estou vivendo um inferno lá com as crianças, porque os alunos se tapeiam na sala, assim, bate um no outro, menina e menino, dá na cara um do outro. E aí você fica assim, meu Deus do céu, onde que essa coisa mudou? Porque não era assim há 2 anos atrás. Transtornos mentais, perturbações espirituais, não estou nem falando da parte dos nossos irmãozinhos desencarnados, estou falando só da gente aqui, hein? Doenças orgânicas. Gente, quando a gente está estressado, o nosso corpo reage de uma forma, se vocês soubessem, pressão aumenta, produz hormônios inflamatórios, inflama todo o nosso corpo, tá? Então você vai ter uma porção de doença, pode ter problemas cardíacos, diabetes, né? E aí, tudo por causa daquele núcleo ali que a gente escolhe fazer, do não perdão, né? E o agravamento pior é quando o núcleo da culpa pode levar a pessoa ao suicídio. Então a gente também está vendo o agravamento do número de suicídios até entre crianças e jovens abaixo de 15 anos. Isso tem aumentado, né? Os órgãos públicos têm falado muito isso e se preocupado muito com isso. E na mágoa, a pessoa vai para o homicídio. Ontem eu estava vendo no jornal o feminicídio, né, Giovana? Giovana deve lidar muito bem. Aumentou 70%. A pessoa mata sim, né? Uma situação boba, né? Uma discussão do trânsito. A outra matou a irmã, né? E não lembra, né? Diz que bebeu 11 horas, ficou bebendo durante 11 horas e não lembra, assim, não sabe são coisas que briga. Acontecem que a gente fica, meu Deus, mas é aqui, ó. Olha o processo, olha onde redundou o processo e a pessoa tá deixando a vida passar, não tá se tocando. Vamos nos tocar, vamos ver quem é que tá ao nosso lado. Não é para ficar mudando o coleguinha, não, apontando, você tá... Não, a gente ajuda, né? A gente fala, dá um toque, mas o processo é nosso. Quando a gente vai para o núcleo do perdão, olha que bonitinho. A gente até tem o ego, mas o ego já vai estruturar
a nossa redenção, que é a primeira coisa, ter arrependimento, né? Que é a tomada de consciência que eu falo. Depois expiar, porque se você prejudicou alguém, você tem uma dívida com a contabilidade divina. Ninguém passa impune. Aquela pessoa pode até te perdoar, como ele manda, Jesus manda, perdoa ele, né? Perdoa, mas aquela pessoa vai ter que se ressarcir com a lei. Vai ter que reparar o erro. Reparar, para quê? Para dissolver as negatividades. E depois da expiação vem a reparação, que é quando você já compreendeu, você já tem um coração amoroso para amar e ter ações positivas, e para ganhar o aprendizado, a saúde integral e evoluir. Falta 5 minutos. Então, pra gente fechar aqui, eu vou fechar só com a historinha do Divaldo. Eu ia falar de um outro livro, mas vai ficar pra próxima. Perdoar não é esquecer, né? A gente tem muito, eu tenho que esquecer aquilo que me aconteceu. Não vai esquecer. Perdoar é do coração. Esquecer é do quê? Da memória. É do nosso corpo físico. E a memória, o cérebro da gente armazena a informação. Você não apaga uma impressão, uma visão, uma sensação que você teve, uma vivência. Às vezes pode até, a gente vai falar aqui, pode até apagar, mas você não esquece. Isso, uma coisa não exclui a outra, tá? Então, o que a gente tem sempre que colocar na cabeça, que o perdão é para a pessoa e não para o ato. Então, por exemplo, atos que nos chocam, né? Crimes hediondos, coisas assim muito pesadas, não tem como você esquecer. Mas aquela pessoa que praticou aquele ato é o nosso trabalho de perdoar. Aquela criatura humana que é filho de Deus também, que um dia vai chegar ao seu processo, né? Que vai ter que também se ressarcir, dar conta do que ele fez. E aí, gente, eu trago a historinha do Divaldo só pra gente fechar. A historinha que o Divaldo contou, talvez alguns de vocês já tenham até ouvido, mas eu acho que é uma história que toca tão a gente profundamente, porque a gente acha que tem coisas que não dá para ser perdoada, né? Eu posso perdoar e não esquecer, né? Eu posso não perdoar e não esquecer, que é o que a maioria às vezes faz, né? Não quer mudança, então não perdoa e não esquece, tá? Mas esse perdão ele pode acontecer quando a gente entra nesse processo de transformação. Então a história que ele conta também é uma história verídica, né? Que está no livro... Cadê o livro? Esse aqui, Perdão Radical, de Brian Zahnd. Bom, a história é a seguinte, é de uma menina que ela era armênia, e na época existia uma guerra, na mesma época que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, entre 1915 e 1917, aconteceu a guerra entre os turcos otomanos e o povo armênio. E foi uma guerra assim também que dizimou milhares de pessoas, que pouco se fala porque deram mais status e ênfase à Primeira Guerra. Então, essa guerra foi uma guerra muito brutal. Então, a família dessa menina, tinha ela e a irmã. Ela viu os seus pais serem mortos pelo exército turco, né? E viu a irmã ser feita refém, violentada em praça pública pelos soldados, e ela foi poupada, mas ela foi feita refém também e foi feita escrava sexual do comandante do exército. Então ela ficou ali durante, situações atrozes, vivendo padecimentos que a gente, como mulher, não tem como imaginar uma situação degradante dessa. Mas ela conseguiu fugir, e ela consegue fugir para a Turquia. E aí na Turquia ela se estabelece, na época ela tinha 15 anos, aí ela vai para a Turquia, se estabelece lá, estuda, e aí ela se promete estudar para ser enfermeira.
Porque diante de tudo que ela vivenciou, ela falou assim, eu quero salvar vidas. Eu quero ser enfermeira e eu quero salvar vidas. E ao mesmo tempo em que ela se formou em enfermagem, ela se tornou cristã, que ela não era cristã. Então ela se tornou cristã. E aí o tempo se passou, né? E aí 10 anos depois ela estava trabalhando no hospital. E aí foi trazido um paciente para esse hospital com recomendações do diretor do hospital, porque era uma pessoa conhecida, assim, uma pessoa importante. E aí pediram, como ela era uma enfermeira destacada, pediram para que ela desse atenção para aquele paciente que chegou, era um homem que chegou em estado quase terminal, né? A condição dele era a morte mesmo, estavam esperando a morte dele. E aí aquela mulher, quando vê aquele homem, quem era, gente? Era o comandante do exército que usava ela como escrava sexual. Então ela toma aquele choque, mas ela cuida daquele homem diuturnamente. Durante 6 meses aquele homem não morreu pelos cuidados que ela teve com aquele homem. E aí ele ficou, né, naquele processo, ele não estava nem consciente, ele ficava inconsciente. E aí ele tem alta do hospital. Quando ele tem alta, ele procura o diretor do hospital para agradecer, né, por todo o cuidado que ele recebeu. E o diretor fala, olha, o cuidado, você não agradece a gente, mas você deve agradecer a enfermeira que cuidou de você, que ficou aqui dia e noite no seu leito, cuidando de você. E aí eles chamam ela. E aí quando chama, ela começa a falar e tal, e ele fala assim, você tem um sotaque armênio. Bom, eu sou fulano de tal, eu servi na guerra. Foi falando, né? Como se fosse normal. Eu servi na guerra da Armênia em 1900 e pouco, 1917 e tal. Ela falou, eu sei, eu conheço o senhor. E aí ela falou, o senhor é o comandante do exército tal que me fez escrava sexual. E aí ele toma aquele choque, porque ele não reconheceu ela. Ela reconheceu ele. E aí ele falou assim para ela, olha só, ele fala assim, por que você não me matou assim que eu cheguei aqui? Você tinha todos os motivos para me matar. E aí ela falou assim, olha, eu não te matei primeiro porque eu sou cristã. Eu aprendi com Jesus a lei do amor e a lei do perdão aos inimigos. E segundo, eu estudei para salvar vidas e não para tirar vidas. E aí, gente, eu até me arrepio, né? Quem seria essa mulher, né? Quem tomaria esse ensinamento de Jesus ao pé da letra para ser capaz de cuidar do seu inimigo, né? Lá, trocar, né, nas condições piores daquela pessoa, né? Então fica essa mensagem aí. Queria falar de outra coisa, mas não vai dar tempo, tá? Não dá, aí. Não posso. Fica para próxima. Mostra o livro que ela ia falar do... O livro é esse aqui, ó, 5 Faces do Perdão, também é muito Fica bom. pra próxima. Fica pra próxima. Continua com esse tema perdão, porque, olha, tu mexeu com a cabeça de todo mundo. Tá todo mundo com a cabeça né? assim. Vai todo mundo pra casa, né? Hoje. Pensar e numa próxima vez, com certeza, a gente vai entender melhor. Obrigada, meus irmãos, né? Tô me despedindo para as pessoas que estão assistindo o vídeo. Que recebam as mensagens através de Jesus, de amor e de perdão. Uma boa noite.